Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. E neste desafio vamos hoje meditar um pouco no Salmo 141. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Oração vespertina, por santificação e proteção, Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha oração, à minha voz, quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade, os seus juízes serão precipitados penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo incólume. Um salmo maravilhoso, é uma oração de Davi, o salmista, o rei Davi. Não se sabe a circunstância em que ele escreveu este salmo, compôs esse cântico, mas podemos aprender muitas coisas aqui com este salmo. Ele começa com a sua oração: Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Muitas vezes nós nos vemos numa situação de urgência, porque nos faltam forças, nos faltam discernimento, nos faltam entendimento necessários para vencer as guerras que nos sobrevêm, sejam elas físicas, morais, espirituais, emocionais. Passamos por várias coisas. Assim, o salmista Davi deixou a sua vida registrada como exemplo para nós, que desde cedo dedicado ao trabalho, dedicado ao cuidar, e assim escolhido por Deus ainda muito jovem, não saiu correndo para fazer jus àquilo que Deus o tinha designado e ungido, mas ele aguardou o tempo certo e deixou Deus trabalhar. Contudo, fazia sempre o que lhe estava proposto, porque quando nós conhecemos a história do gigante Golias, muitos iriam e morriam, outros se atemorizavam e olhavam para a sua pequena força. Ele, porém, confiava no seu Deus e ele disse: eu vou em nome do Senhor, eu vou na força do Senhor. E é assim que nós devemos agir, nos colocar diante de Deus com confiança que Ele é fiel e justo para estar conosco em todos os momentos, para ir à frente da batalha e assim, com a sua força, na nossa confiança, vencer as adversidades. E com isso, ele sempre que se via em perigo ou que se via angustiado, ele clamava a Deus. E assim ele disse: a ti clamo, Senhor, dá-te pressa em me acudir.
Ele estava no momento de urgência, isto é claro. E ele disse: suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina. E assim eram os sacrifícios ofertados a Deus, que subia o incenso até a Deus. E também o erguer das mãos como oferenda. Lá em Romanos 12:1, ele diz que nós somos o sacrifício vivo hoje ofertados a Deus. Significa que ele queria que o seu sacrifício, a sua oração subisse como sacrifício vivo, o nosso culto racional, como Paulo disse aos Romanos. Então nós precisamos buscar a Deus com a razão. Nós precisamos colocar todo o nosso ser diante de Deus, toda a nossa confiança, lembrar a nós mesmos a sua soberania, que Ele está acima de tudo e de todos, que Ele criou, formou todas as coisas, por isso Ele tem todo o poder. Quando vamos na nossa força, nós não conseguimos nada, porque Ele é a fonte de toda sabedoria, de todo entendimento, Ele é a força suprema. E é por isso que o salmista Davi, ele confiava completamente em Deus, no seu Criador. Mas ele fez uma oração também muito importante, que seria interessante que nós fizéssemos essa oração desde o levantar até o deitar. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens malfeitores. Nós vemos que ele primeiro pediu: não permitas, põe a guarda. Primeiro ele disse: põe a guarda, Senhor, a minha boca, uma trava. Vigia a porta dos meus lábios, porque muitas vezes nos falta a vigilância. Jesus, ele nos disse: vigiai e orai, para que não entrais em tentação. As tentações nos rodeiam a todo tempo. Tentação, quando a gente fala em tentação, a gente lembra do fruto. A serpente mostrou o fruto para Eva, e aos seus olhos pareceu bom, por isso criou o desejo de provar. E a Bíblia diz, não me lembro agora onde, mas o apóstolo Paulo exortando e dizendo que a concupiscência vem pelos olhos, pelo desejo, pela cobiça. E muitas vezes nós pensamos que tentação é só na parte sexual, mas não é. A tentação está em todas as áreas. A tentação, nós passamos por ela. A tentação de falar da vida de alguém julgando. Nós passamos pela tentação da precatoriedade, como Davi sempre falava, que os meus inimigos caiam por terra, que eles sejam cortados à lança, que eles aconteçam isso, que assim, era uma coisa terrível. Mas como sempre gosto de lembrar, nós estamos no tempo da graça. Nós estamos no tempo do ensinamento do amor, que Jesus, ele nos ensinou a orar pelos nossos inimigos também. Então, desejar o bem para eles, como Paulo também sempre exortou, pagar o mal com o bem e não mal por mal, porque naquela época era olho por olho e dente por dente. Hoje, Jesus nos ensina diferente, e eu gosto de repetir muito isso. Dá-lhe, se alguém bater na face, dá-lhe a outra. A outra não é arrogância de dizer: toma, bate aqui, vai machucando. Isso mesmo, porque eu terei galardão. Isso é arrogância. Precisamos discernir. Mas dar a outra face é a face de Cristo, a que Ele nos ensinou. A face de orar pelos nossos inimigos, a face de confiar totalmente que Deus é justo e fiel para pleitear as nossas causas. Não precisamos tomar partido, não precisamos revidar. Nós, os seres humanos, temos essa inclinação para se justificar. Ir lá e dizer: olha, eu não fiz isso, eu quero provar isso e aquilo. Mas quando entregamos a Deus, o justo juiz,
Ele pleiteia a nossa causa com justiça, com equidade, porque para Ele não há filhos preferidos, mas Ele é o Deus da verdade, o Deus da justiça. E nós precisamos também prestar atenção em todas as formas de tentação. A tentação do orgulho, de se orgulhar das coisas achando que é muito, mas devemos lembrar que Deus é tudo e nós somos submissos a Ele. Nós somos seres que não fomos criados por nós mesmos, fomos criados por Ele, que é a força suprema, a soberania total. E é nisso que nós precisamos nos policiar. Nós precisamos nos policiar também para não cair na tentação da vitimização. Nós muitas vezes nos colocamos na posição de vítima, mas sabendo que desafios não vêm para mostrar heróis e fracassados, mas para que possamos aprender para retificar, para mudar aquilo que não está bem, nos colocar diante de Deus, buscando a sua palavra, porque Jesus disse, no momento da tentação, quando o diabo colocava a própria palavra de Deus para fazer com que o seu ego reinasse naquele momento, olha, se tu és Deus, transforma essas pedras em pão. A gente sabe que o diabo ele vem tentar exatamente naquilo que está faltando para nós. Naquele momento Jesus estava com fome, porque havia jejuado e orado por 40 dias e 40 noites. E Jesus disse para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, por isso, o chamado para meditarmos na palavra de Deus a todo dia, porque vamos aprendendo um pouquinho, lembrando a nossa alma. Tudo que vou falar, você já ouviu. Tudo que eu vou falando, você já sabe, mas é preciso lembrar, é preciso chamar a atenção, porque nós nos desapercebemos com muita facilidade. Então, são vários tipos de tentação. Tentação à glutonaria, tentação a falar dos outros, tentação a não dar ouvidos, tentação a falar demais, tentação a não estudar, tentação a não procurar o que é melhor, tentação a ficar prostrado. São vários tipos de tentação. Mas aqui fala sobre a tentação causada nos lábios. Ele disse, não permita que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia dos homens malfeitores. Quando ele diz que o meu coração não se incline para o mal, em Lucas 6:45 diz, o homem bom tira coisas boas do seu coração, ou seja, tira coisas boas do que está no seu coração. E o homem mau tira coisas más do que está no seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Louvado seja Deus, que nós possamos encher o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa mente das coisas de Deus, porque quando preenchemos com as coisas de Deus, estamos prontos para o dia da tentação. Jesus, ele combateu o inimigo com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus estava nele, ele próprio era o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele era o próprio Deus, a palavra estava nele. Mas ele nos deu a oportunidade, ele nos deu a chance, ele nos deu o privilégio também de nos encher da palavra de Deus, porque a nossa mente trabalha e quando nós deixamos Deus ser o rei, ser o governante da nossa mente, ela mesma vai trazer a nós a palavra necessária no momento exato. Mas ele disse também que ele não se inclinasse para o mal, para a prática da perversidade, na companhia de homens que são malfeitores. Nós devemos prestar atenção às nossas companhias, porque os grandes palestrantes sempre dizem, nós somos a média das 5 ou 6 pessoas que convivemos com ela. Mas nós temos em Cristo o poder, em Deus, de não nos deixar contaminar, como novamente cito Romanos 12 e o verso 2 agora, ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito.
Não vos conformeis, ou seja, não se adapte à forma do mundo que está à sua volta, porque todos estão fazendo errado, todos estão fazendo mal, é normal fazer isso e eu vou me acostumando, e eu vou me acomodando, e eu vou deixando de vigiar, e eu vou deixando de prestar atenção para tomar a forma do mundo. Mas o apóstolo Paulo nos advertiu, ele disse que nós não somos desse mundo, por isso nós que fomos chamados, lá em Coríntios, não lembro se primeiro ou segundo, 5:17, diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu sou nova criatura, se eu professo que Cristo está em mim, eu preciso fazer a diferença. Deixar as coisas velhas, os hábitos passados, os costumes mundanos, as coisas que desagradam a Deus. Eu preciso deixar que o Espírito Santo faça a renovação em mim, faça a transformação contínua, mas eu preciso dar lugar, eu preciso querer mudar. Toda mudança só acontece no ser humano porque Deus nos deu os atributos sagrados. Ele nos deu o atributo de pensar, Ele nos deu o atributo de escolha, Ele nos deu o atributo da expressão. E muitos outros que Ele nos deu, tudo vem dEle. E então nós temos o poder da escolha, porém nós temos a responsabilidade pela consequência. Louvado seja Deus! Nós devemos estar prontos a ouvir, tardio em falar, tardio em irar-se, como diz lá em Tiago 1:19. Nós precisamos falar menos, prestar mais atenção. Nós precisamos colocar a nossa vida em controle, no controle de Deus, no governo de Deus, mas também no nosso autocontrole, porque senão Deus nos faria marionete que Ele manipulava, mas Ele nos deu a escolha, Ele nos deu os atributos para que nós pudéssemos tomar as rédeas da nossa vida, pautados na vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Ele nos deu a nós a escolha, mas Ele nos propôs caminhos de vida, caminhos de morte, para que nós escolhêssemos. Mas, como disse antes, a boca fala o que está cheio o coração. Vamos encher o nosso coração de Deus, encher o nosso coração de amor, de caridade, da palavra da verdade, da justiça, mas encher o nosso coração de responsabilidade para que possamos alcançar as bênçãos de Deus. E prestar atenção nas nossas companhias, andar com quem anda com Deus, andar com quem busca a Deus, andar com quem fala palavras importantes, interessantes, não com quem anda falando palavras que não servem para nada. Como diz lá em Efésios 4:29, nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Uma palavra que seja construtiva, que seja para edificação, para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Aqueles que ouvem as palavras que você diz são edificados? Ou será que estamos dispostos a falar palavras para colocar a pessoa para baixo? Mas que sejamos, como dizemos já no salmo passado, que sejamos agentes de bênção, abençoadores de vidas, que aquele que esteja em trevas consiga enxergar a luz através da minha vida e da sua vida. Que nós possamos ser agentes de transformação, que aquele que está caindo no buraco veja a luz e possa caminhar o caminho certo através do meu exemplo, através do seu exemplo. E ele disse que na companhia dos malfeitores eu não coma das suas iguarias, não partilhe das suas práticas, não partilhe das suas bebedices, das comedorias desordenadas, não pratique os mesmos atos, conformando-se com aquilo, achando normal, mas procurando ser igual a Deus, imitadores de Cristo, imitadores daqueles que seguiram a vontade de Deus e alcançaram a promessa. E ele disse ainda, no verso 5, fira-me o justo, será isso mercê. Ou seja, o justo me
repreendendo, ele disse: repreenda-me e será como óleo sobre a minha cabeça. É unção. Ele tinha isso como unção quando o justo, aquele que andava no caminho certo, vinha repreender. E quantas vezes nós estamos fazendo errado, a nossa consciência diz que está errado, mas quando alguém vem para nos corrigir, para nos repreender, nós ficamos com raiva, ficamos revoltados. Quem é este? Quem é esta? Mas acredito que toda repreensão vem de Deus, desde que seja uma repreensão puxando para Deus, puxando para a verdade, puxando para a justiça, puxando para nos aproximar de Deus. Louvado seja Deus, ao qual não há de rejeitá-lo. Então não vamos rejeitar a repreensão, porque lá em Provérbios 12, o verso 1 diz: o que ama a instrução, ama o conhecimento. Então, quando eu aceito o ensino, eu amo o conhecimento. E amando o conhecimento, eu me aproximo de Deus. Mas o que aborrece a repreensão é insensato. Se eu aborreço a repreensão, é porque eu não tenho o intuito de melhorar, o intuito de chegar a Deus, o intuito de acertar. Nós temos que ter essa inclinação para acertar. O apóstolo Paulo disse: quando eu pensava em fazer o bem, o mal eu já tinha feito. Mas, contudo, nós precisamos estar como Davi, nos humilhar quando entendermos que erramos o alvo, porque pecar é exatamente errar o alvo. E o nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é o céu, o nosso alvo é Deus, é nos aproximar de Deus para viver com Ele na eternidade. Louvado seja Deus, é agradá-lo, é ser agradável diante de Deus, para que assim as bênçãos de Deus venham sobre nós e sejamos bênçãos para outros. E ele disse aí, vem a precatoriedade. Os seus juízos serão precipitados para penha abaixo, mas ouvirão as minhas palavras agradáveis. Ele desejava o mal, porque, como já expliquei, naquela época era olho por olho e dente por dente. Mas ele disse que fazia a diferença com as suas palavras agradáveis. Que as nossas palavras sejam agradáveis a Deus, mas agradáveis também àqueles que nos ouvem, que sejam bálsamo para as suas vidas. E ele disse ainda que eu seja espalhado os meus ossos na boca da sepultura, quando lavra açúcar a terra, pois em ti, Senhor, estão fitos os meus olhos. Vamos olhar para Deus, como disse lá em Isaías: olhai para Deus e sereis salvos. Todos os confins da terra, todos nós, eu, você, quando olhamos para Deus, nós seremos salvos. Louvado seja Deus para sempre. Então, fitar os olhos, como ele estava sempre com seus olhos fitos em Deus, ele disse: em ti confio, não desampares a minha alma. Ele estava dizendo a Deus: olha, Deus, cuida de mim, pleiteia a minha causa, julga a minha causa, porque eu confio em ti. E Deus, ele é fiel, ele é justo, a sua fidelidade é certa. E ele disse: guarda-me dos laços que me armam e das armadilhas que praticam, dos que praticam a iniquidade. Estão sempre armando laços para nós. O inimigo está sempre trabalhando, armando laços, usando aqueles que dão lugar. Por isso o chamado, porque a Bíblia diz que não tem como agradar a dois senhores, servir a dois senhores. Quando estamos servindo a Deus, estamos desagradando o opositor da nossa alma. Mas quando estamos fazendo a vontade do inimigo, nós estamos desagradando a Deus. Então ele disse que guarda-me dos laços dos que me armam armadilhas. Caiam os ímpios na sua própria rede, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo, incólume. Ele disse: nesse meio tempo, enquanto estão tramando contra mim, eu estou orando. Enquanto estão tramando contra mim, eu estou me instruindo com a palavra de Deus. Enquanto estão armando covas, armando laços, armadilhas, enquanto estão me caluniando, enquanto estão trabalhando para ver a minha queda, eu estou me colocando diante do Senhor. Eu estou orando, eu estou louvando a Deus pela minha salvação. Como disse Abacuque em 3,17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, ou seja, que não haja nada, esteja tudo contrário, esteja tudo difícil, ainda assim eu louvarei no Deus da minha salvação. Ele quis dizer: eu louvo a Deus porque eu tenho certeza que, ainda que, como ele disse aqui, seja espalhados meus ossos à boca da sepultura, ainda que ele me mate, como disse Jó,
nele eu esperarei, nele eu confiarei, é a ele que eu louvarei, que eu darei o meu louvor, como diz aquele hino, não darei meu louvor a ninguém mais, só a ele, que o nosso louvor seja para ele, que o nosso reconhecimento seja para ele, que a nossa confiança, os nossos olhos estejam ligados diretamente a Deus. Quando ele disse, nesse meio tempo eu me salvo incólume, ou seja, significa incólume, significa salvo, ileso, preservado na sua reputação, na sua confiança, que ele não seja modificado pela impiedade, pela iniquidade, que ele não seja contaminado, mas que ele saia dali ainda mais santificado em Deus, agradável aos olhos de Deus. Louvado seja Deus para sempre, que nós possamos meditar, refletir nessa palavra, no abrir e fechar da nossa boca, esteja primeiro sendo analisado no nosso pensamento, na nossa mente, na nossa consciência, para que possamos estar diante de Deus, pedindo, como ele disse, no título diz oração vespertina, por santificação e proteção. Todo mundo pede proteção a Deus, todo mundo pede as bênçãos de Deus, mas não vamos esquecer de pedir a santificação, de pedir para Deus nos ajudar a ser agradável aos seus olhos, a fazer a sua vontade. Vamos fazer força para isso, e o começo disso é meditar na palavra de Deus todos os dias. Esta é uma proposta com Deus para você, para mim, meditar em Deus todos os dias da nossa vida, e assim nós vamos caminhando no caminho da perfeição. Perfeito só Jesus, perfeito só Deus, mas nós vamos no caminho. Ele vê a nossa boa vontade de melhorar, de desfazer as trevas e ser luz. Jesus disse, vós sois luz do mundo, em Cristo somos luz, porque Ele é a luz do mundo. Mas quando nos colocamos diante dele para seguir os seus exemplos, fazer aquilo que Ele nos ensinou, nós também somos luz, porque somos reflexo do Senhor, como já citei no Salmo passado e repito muito, você é a imagem que reflete a imagem, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Mas é quando você faz a vontade dele, que você reflete a glória de Deus, que você reflete a luz de Deus e se torna agente de transformação. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um beijo grande no seu coração, minha gratidão por você chegar até aqui. Se você puder deixar o seu like, se você puder compartilhar com um amigo, você se torna agente de bênçãos, você abençoa também a vida de alguma pessoa, e assim Deus também te recompensará, e eu ficarei muito grata. E se não se inscreveu ainda, clica aí nesse botãozinho vermelho, nessa frase inscreva-se, e vamos trabalhando para alcançar cada vez mais vidas com a palavra de Deus, com a luz de Deus. Um beijo grande e a minha gratidão.